Seja muito bem-vindo ao canal Origem Oculta, Entre os Mundos. Este é um espaço de reflexão profunda, sobre temas diversos, sob uma ótica totalmente diferente. Hoje eu te convido a mergulhar conosco no bate-papo e na análise do tema de hoje. Mas antes disso, vamos fazer um breve resumo do tema de hoje e voltaremos para a nossa análise. Existem momentos na história em que o tempo parece parar, e o véu entre o mundo visível e o invisível se torna fino, quase transparente. Em janeiro de 2026, o Brasil não testemunhou apenas uma marcha política. Ele presenciou um fenômeno que ecoa as páginas mais profundas das escrituras sagradas. A jornada liderada por Nicolas Ferreira, que arrastou milhares de pessoas por centenas de quilômetros de asfalto, não pode ser lida apenas pelos jornais. Para entender o que aconteceu, é preciso olhar para o conceito bíblico de teofania, a manifestação direta da presença de Deus através da natureza. Imagine o cenário: milhares de pés batendo em uníssono, o som da exaustão misturado ao som da esperança. Esse movimento não foi apenas físico, foi um sacrifício. Na tradição bíblica, o deserto nunca foi um destino final, mas um lugar de filtragem. Foi assim com o povo de Israel durante 40 anos. Só entra na Terra Prometida quem sobrevive ao processo de purificação. Em janeiro de 2026, as rodovias que levam a Brasília tornaram-se esse deserto moderno. Cada quilômetro sob o sol escaldante era uma camada de ego que se desfazia. Era um jejum em movimento. Quando a marcha finalmente avistou as cúpulas do Congresso Nacional, a atmosfera mudou drasticamente. O ar ficou espesso, difícil de respirar. O céu, que antes ardia em sol, foi tomado por uma escuridão súbita. Uma escuridão que parecia ter peso. Para os céticos, era apenas uma frente fria, uma instabilidade climática comum. Mas para os que estavam ali, no chão da realidade, era o início de algo muito maior. Lembre-se do que diz o livro de Êxodo, capítulo 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem densa cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todo o povo no acampamento tremeu. Milênios depois, o cenário se repetia no coração do Brasil. A Praça do Cruzeiro não era mais apenas um ponto turístico. Era o altar onde o sacrifício físico da caminhada encontraria, finalmente, o fogo espiritual. No auge do clamor, no momento em que as mãos se ergueram ao céu, o céu respondeu. Um raio rasgou a atmosfera. Não foi um brilho distante, foi um impacto direto. O céu, dezenas de pessoas foram ao chão. O pânico e a glória se misturaram em um único grito. O fogo do céu havia descido. Naquele exato momento, a guerra de interesses tornou-se visível aos olhos humanos. Muitos perguntam, por que Deus permitiria que um raio atingisse aqueles que estavam em oração? A resposta, embora difícil para o intelecto humano, reside na natureza da batalha. A verdadeira luta, como diz Efésios 6:12, não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Brasília é o centro nervoso do poder, e quando uma massa de fé se move com sacrifício real, ela gera uma ruptura. O raio foi o choque entre a luz que avançava e as trevas que resistiam. Foi o teste do fogo. Assim como Elias no Monte Carmelo desafiou os profetas de Baal e viu o fogo descer para consumir o sacrifício. O evento de 2026 foi a validação de que o céu estava prestando atenção. Pense no apóstolo Paulo. Ele era um homem de convicções inabaláveis, caminhando para Damasco. Certo de sua missão, foi necessária uma luz do céu, mais forte que o sol do meio-dia. Para derrubá-lo, Paulo ficou cego para o mundo material, para que pudesse, enfim, enxergar o reino. O raio em Brasília teve o mesmo efeito para muitos ali. Ele derrubou a arrogância da política humana e instalou o temor sagrado. A repercussão mundial falou em tragédia, mas os sobreviventes falaram em batismo. Ninguém volta o mesmo depois de ver o chão tremer sob o poder de um relâmpago. A revolução dos corações havia começado. O preço foi pago em suor, em cansaço e, finalmente, em eletricidade. A história das nações não é escrita em gabinetes refrigerados, mas por aqueles que não fogem. Quando o trovão ruge, Deus ainda usa o vento para separar a palha do trigo.
ele ainda usa o fogo para purificar o ouro. O Brasil saiu daquele janeiro transformado. A política tornou-se pequena diante da magnitude do que foi sentido na pele. Se o caminho para a liberdade passa pela tempestade, então, que venha a chuva, pois sabemos que após o trovão, vem a voz mansa e delicada. O deserto produziu um povo preparado. O raio produziu um povo selado. E a caminhada produziu uma nação que agora sabe que sua guerra é, acima de tudo, espiritual. Olha, o material que chegou pra gente hoje é fascinante. Descreve uma marcha política que teria acontecido em janeiro de 2026 no Brasil. Certo. E essa marcha, segundo a fonte, não termina de um jeito normal, com discursos ou algo assim. Ela termina com um raio. Um raio caindo do céu. Exato. E sendo interpretado como um sinal divino. A gente precisa entender a lógica por trás disso. Exatamente. Porque a narrativa que nos foi enviada não trata o evento como, sei lá, um protesto que deu errado ou uma simples coincidência. Não, de forma alguma. Ela eleva isso a uma categoria teológica bem específica, a teofania. Teofania. Que é a manifestação visível direta da divindade na Terra. É um conceito raríssimo e, assim, de um peso enorme. Então, a nossa tarefa aqui é desempacotar essa interpretação, como uma caminhada de centenas de quilômetros, debaixo de sol, vira uma peregrinação sagrada. E como uma tempestade vira um cenário divino. E o mais impressionante, como um raio que fere pessoas, se torna um selo de aprovação do céu. O que é fascinante aqui é a arquitetura da narrativa. Ela pega elementos factuais, pessoas andando, uma tempestade, um raio, e insere numa estrutura mítica. Usando arquétipos bíblicos, né? Poderosíssimos, para dar um significado que vai muito além da política ou da ciência. Vamos analisar como cada peça dessa construção é colocada no lugar. Certo. E a história não começa em Brasília. Ela começa bem antes, na estrada. A fonte descreve a jornada liderada pelo político Nicolas Ferreira. Não como um protesto, mas usando termos muito específicos como sacrifício ou jejum em movimento. O que isso quer dizer na prática? Essa mudança de vocabulário é o primeiro passo. E talvez o mais importante. Ao chamar de sacrifício, a jornada deixa de ser avaliada pelo sucesso político. Ah, entendi. Num protesto, se as demandas não são atendidas, ele pode ser visto como um fracasso, né? Sim, claro. Mas um sacrifício é um ato religioso. O valor dele está na entrega em si, não no resultado imediato. Quer dizer que o próprio sofrimento da caminhada se torna o objetivo. Precisamente. E isso é genial do ponto de vista da narrativa, porque transforma um ponto fraco, o cansaço, a dor, o sofrimento físico, na principal força do evento. Faz sentido. A fonte faz uma analogia direta com os 40 anos do povo de Israel vagando no deserto. As rodovias brasileiras viram um deserto moderno. Nossa. E aqui eu cito: cada quilômetro sobre o sol escaldante era uma camada de ego que se desfazia. O deserto bíblico não era um atalho, era um filtro. Num filtro, para separar quem estava lá por convicção de quem estava lá só pela empolgação. Exato. O argumento é que esse processo de exaustão, de humilhação física, serviu como um crisol. Uma formalha. Para purificar o movimento. Isso, purificou a base do movimento, deixando para trás os curiosos, os oportunistas e mantendo só aqueles que aguentaram o fogo do sacrifício. Então, quando o grupo chega a Brasília, ele não é mais uma massa de manifestantes. É um povo provado. Exato. Um núcleo de verdadeiros crentes, prontos com entrar na Terra Prometida. Essa ressignificação, ela imuniza o movimento de críticas convencionais. Entendi. A jornada em si já é uma vitória espiritual, não importa o que aconteça depois. Mas esse sacrifício todo precisava de um clímax, né? E é em Brasília que a narrativa acelera. E como acelera? A atmosfera muda completamente. O texto descreve o ar ficando denso, o céu limpo de repente escurecendo de um jeito que não parecia natural. E a narrativa joga com duas visões opostas, né? Sim. De um lado, a visão cética, materialista,
Era apenas uma frente fria comum, um evento meteorológico. Explicável. Totalmente. E do outro lado, a percepção dos participantes, que sentiram que aquilo era o início de algo muito maior. E para validar essa segunda visão, o texto busca uma autoridade máxima. Cita diretamente o livro de Êxodo, capítulo 19, a chegada de Deus ao Monte Sinai. Houve trovões e relâmpagos, uma nuvem densa cobriu o monte, e todo o povo no acampamento tremeu. E essa não é uma citação qualquer. Invocar o Monte Sinai é trazer para a cena um dos pilares da fé judaico-cristã. O Sinai é o lugar do encontro definitivo, Onde Deus desce à terra. para entregar a sua lei, para estabelecer uma aliança. Ao fazer essa conexão, a narrativa transforma a Praça do Cruzeiro, em Brasília, num altar. Um espaço político vira um espaço sagrado. Exato! É esvaziado do significado original e preenchido com um significado sagrado. Vira o palco do que a fonte chama de Sinai brasileiro. Então a tempestade deixa de ser só um evento da natureza. Ela passa a ser a própria presença divina se manifestando. A natureza não está apenas acontecendo, ela está respondendo. Respondendo ao sacrifício da marcha. Exatamente. Na teofania, fenômenos como nuvens, trovões, fogo, não são só símbolos. Eles são o próprio veículo da presença divina. A tempestade vira a cortina que se abre para o sagrado. E uma presença avassaladora, pelo que o texto descreve. Aterrorizante. Não é algo suave ou reconfortante como no Sinai. E essa presença se manifesta da forma mais dramática possível. No auge do que o texto chama de clamor e oração, um raio atinge o local, derruba dezenas de pessoas. E aqui a narrativa enfrenta o seu maior desafio. A pergunta é inevitável, né? Se era um evento divino, por que Deus permitiria que um raio atingisse seus próprios devotos? Essa é a encruzilhada da história. Uma interpretação simplista diria que foi desaprovação, uma punição divina, Certo. mas a fonte oferece uma explicação muito mais complexa. Ela argumenta que o raio não foi um ataque de Deus, mas a consequência visível de uma batalha por Deus. Uma batalha? Como assim? A narrativa introduz o conceito de uma guerra de interesses no campo espiritual. E para isso, cita outra passagem bíblica fundamental, Efésios 6:12. Ah, aqui diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Isso não é contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades do mundo espiritual. Entendi. O raio, nessa visão, é descrito como o choque entre a luz que avançava e as trevas que resistiam. Seria a evidência física de uma batalha invisível que estava acontecendo ali. Pelo controle daquele território, o coração do poder no Brasil hoje, né? Exatamente, o raio não seria a ação, mas a reação, a consequência da chegada do sagrado num lugar considerado profano ou dominado por forças opostas. E essa passagem de Efésios é chave para entender uma parte do movimento conservador religioso no Brasil hoje, né? Totalmente. Ao citá-la, a fonte ativa um código muito específico para o seu público. Um público que entende que a disputa política não é sobre projetos de governo, mas uma batalha cósmica entre bem e mal. O que justifica uma intensidade que não faria sentido num debate secular. Perfeito. O raio seria a prova de que essa guerra é real. E a fonte dá um nome a esse evento que é muito significativo. Ela chama de o selo. Um selo de validação. E para defender essa ideia de que um evento violento pode ser um sinal positivo, a narrativa usa duas outras analogias bíblicas muito poderosas. E a escolha dessas duas analogias é muito, muito interessante. A primeira é com o profeta Elias no Monte Carmelo. A disputa com os profetas de Baal. Isso. Elias desafia os profetas pagãos para ver qual Deus responderia com fogo do céu. Só o Deus de Elias responde. E o fogo que desce não é gentil. Não mesmo. Ele consome sacrifício, as pedras do altar, a água ao redor. É uma demonstração de poder bruto, inequívoco, para uma plateia que duvidava. Ou seja, essa analogia posiciona o raio de Brasília como uma prova pública de autoridade. Não era para ser agradável. Não, era para deixar claro quem estava no comando espiritual da situação. Certo. E a segunda analogia É com o apóstolo Paulo, uma estrada para Damasco,
Paulo, que na época era um perseguidor de cristãos, é derrubado por uma luz intensa vinda do céu. E fica cego. Fica cego, cai no chão, e essa experiência o transforma radicalmente no maior missionário do cristianismo. A luz o quebra para depois reconstruí-lo. Então, se a analogia com Elias fala de um sinal para fora, para a nação, a de Paulo fala de uma transformação para dentro. Para os indivíduos. É isso? É uma jogada retórica que cobre as duas frentes, a coletiva e a individual. O raio seria ao mesmo tempo um sinal de poder para o país e uma experiência que mudou para sempre quem estava lá. O texto fala em derrubar a arrogância da política humana. E instalar o temor sagrado. A ideia de que diante de Deus o ser humano deve cair por terra. É essa a imagem. E isso se conecta com a reação dos sobreviventes. A fonte destaca que, enquanto a mídia mundial falava em tragédia, os participantes que se levantaram do chão falavam em batismo. E a palavra batismo aqui é carregada de significado, né? Um batismo é um ritual de morte para uma vida antiga e renascimento para uma nova. Certo. A narrativa sugere que aquelas pessoas morreram para a política comum, mundana, e renasceram para uma missão espiritual, marcadas, seladas por aquela experiência. O texto até fala que o preço da transformação foi pago em suor, em cansaço e, finalmente, em eletricidade. Exato. Tá, então a gente tem uma jornada de purificação, uma manifestação divina e um raio que funciona como selo e batismo. A narrativa é muito coesa. Mas, no fim das contas, qual o propósito de tudo isso? Qual a consequência prática, segundo a fonte, para a política brasileira? É aqui que a narrativa amarra todas as pontas e aponta para o futuro. A conclusão é que a disputa política, especialmente a eleição de 2026, foi completamente redefinida por esse evento. Redefinida? Como assim? As pessoas não continuariam votando, fazendo campanha? Sim, mas a lógica por trás da ação mudaria. O argumento central é que a direita brasileira teria entendido naquele dia que votos não bastam se o campo espiritual estiver desprotegido. Nossa, que forte isso. O raio teria sido a prova final de que o poder não se conquista só com estratégia, com marketing ou propostas, mas que há uma dimensão espiritual que precisa ser vencida primeiro. Isso cria o que a fonte chama de uma assimetria no campo de batalha político. O que seria essa assimetria na prática? Significa que um dos lados do espectro político passaria a operar com base num conjunto de crenças e motivações que o outro, O lado materialista. descrito como materialista, não consegue nem mesmo compreender. Como se discute política econômica com um grupo que acredita ter recebido um sinal direto dos céus? É um bom ponto. Como se negocia pautas sociais com quem se vê como um soldado numa guerra santa? A assimetria é essa. Um lado joga xadrez, enquanto o outro acredita estar participando de um exorcismo. É uma mudança fundamental de paradigma. A política, como era conhecida, se torna pequena diante do que foi sentido ali. Exato. O evento teria dado a esse grupo um componente místico, uma certeza de propósito que transcende a própria política. E a conclusão da fonte é bem direta. Poética e direta. A marcha no deserto produziu um povo preparado. A tempestade do Sinai revelou a presença divina. E o raio, o selo, criou um povo validado e com uma missão. A partir daquele ponto, para esse grupo, a nação saberia que sua principal guerra é, acima de tudo, espiritual. Ok, vamos recapitular o que a gente viu. Temos uma narrativa incrivelmente bem construída, onde cada elemento é ressignificado. Uma marcha política vira uma peregrinação purificadora no deserto. Uma tempestade de verão se torna uma teofania no Monte Sinai. E um raio perigoso, potencialmente fatal, é interpretado não como uma tragédia, mas como um selo de aprovação divina, um batismo de fogo e eletricidade. O material que analisamos é um exemplo muito poderoso de como eventos podem ser imbuídos de um significado simbólico profundo. Com certeza, ele nos mostra uma visão de mundo onde o natural e o sobrenatural não são categorias separadas. Elas estão interligadas, e onde a história é percebida como sendo escrita
tanto por ações humanas quanto por intervenções divinas diretas. E a análise nos deixa com uma questão central sobre interpretação. Em um momento de intensa fé coletiva, de forte mobilização emocional, quando um evento natural tão dramático quanto um raio acontece, onde exatamente se traça a linha entre a coincidência e o sinal? A questão fundamental que emerge deste material é sobre a natureza da realidade e o poder da crença para moldá-la. Se um grupo de pessoas vivencia um evento e o interpreta coletivamente como uma intervenção divina, para elas, em sua realidade vivida e em suas ações futuras, não é exatamente isso que o evento se torna? Comente o que você quer ver aqui. A sua participação pode revelar a próxima história. Se você chegou até o final, não foi por acaso. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Comente o que você quer ver aqui. Sua participação pode revelar a próxima história.